leoninos e leoninas, esse aqui é o Tarô Espelho da Alma, onde semanalmente, me enrolei inteira, eu faço previsões para vocês e para todos os signos usando o tarô e o baralho cigano. As previsões aqui do canal são coletivas e atemporais, então vai ter sempre uma mensagem para você, mas é importante que você fique até o final do vídeo, porque a sua mensagem pode estar em qualquer parte desse vídeo e elas também sempre vão trazer uma mensagem, porque ela é atemporal. Quando você chegar aqui vai ter uma mensagem, mas só pega aquilo que servir para você, aquilo que não ressoar, deixa de lado, que vai servir para outra pessoa. É uma tiragem coletiva. Dá uma olhada também nos seus outros aspectos do mapa. As tiragens aqui, elas valem também para pontos marcantes do seu mapa. Ascendente, Vênus, Lua, Gêmeos, Júpiter, Gêmeos, só eu, sei lá, Gêmeos, tá vindo aí Gêmeos. Então, Leão, já deixa seu like, comenta o que ressoou, compartilha esse vídeo, compartilha o canal e dá uma olhada aqui nos outros conteúdos do canal, se você ainda não conhece. Se não é inscrito, se inscreva. Se já for inscrito e quiser tornar-se membro, ajuda muito o canal. E já voou logo um montão. Ai, Leão. Bom, vamos lá, Leão. Voou o urso, a árvore e a montanha. Leão, eu acho que isso tá me trazendo muito uma energia de você tá sendo muito duro com você mesmo. Aqui esse urso com essa montanha, com essa árvore, tá falando muito de dificuldades que você tá trazendo para sua vida ou enxergando a vida com mais dureza, vamos dizer assim, do que como dizer isso? Sabe quando a gente tá um período meio pessimista, sabe? Assim, a gente não tá conseguindo reconhecer as nossas conquistas, a gente não tá enxergando mais dificuldade do que é real, sabe? E a gente tá sendo duro com a gente, com os outros às vezes, né? A energia do urso, ela fala de insegurança, né? Então o urso é possessivo quando se trata de outra pessoa por insegurança, né? Então tem ciúmes, tem posse, tem até agressão, quando a gente agride o outro por medo de perder o outro, sabe? Assim, a gente cria situações que acabam sendo desagradáveis por medo. Então aqui, o que eu tô sentindo, eu tô vendo aqui, é um período que você precisa olhar um pouco mais para como você tá enxergando a vida, porque isso vai gerar na sua vida, os seus pensamentos, os seus sentimentos vão criar uma realidade. Então, veja se você não tá sendo duro demais consigo mesmo, se você não tá sendo, se os seus medos, eles não estão se manifestando, porque a carta da árvore fala muito sobre a nossa saúde, né? Então, se você não tá sintomatizando problemas físicos até, porque aqui me mostra um período longo, né? Porque aqui são cartas que falam de passagem de tempo. Então pode ser que em alguma área da sua vida a coisa esteja bem degringolada, sabe? Assim, não consegue, por exemplo, sei lá, deslanchar na sua carreira, ou ser feliz no seu trabalho, ou reconhecimento, ou ganhar bem. E aí isso tudo vem minando a sua confiança, vem te deixando estressado, nervoso. E isso vai chegando como se você não fosse capaz, sabe? A ponto de você acabar desenvolvendo algum tipo de sintomatização, que pode ser pânico, que pode ser medo, sabe? Que pode chegar no físico eles estão falando de desconfortos mesmo, assim, sabe? Desarranjos no intestino, desenvolver rinite, enxaqueca, dor no corpo. E isso tudo porque o tempo tá passando e você tá olhando para fora e não tá olhando para dentro. Que se você consegue mudar a sua própria forma de ver o mundo,
e se enxergar nesse mundo, você consegue melhorar a sua vida. É como se você tivesse realmente achando que você é como é que meu pai falava? O, o cachorro que caiu da mudança, sabe? Assim, esqueceram. Sabe? Ou o cocô do cavalo do bandido, sabe? Assim, ou sei lá, a fruta podre que caiu da árvore. Quando você se coloca muito para baixo, quando você não se valoriza, quando você não se ama, e todo o medo que isso envolve. Então aqui é muito um período de você atentar mesmo para suas emoções, para os seus pensamentos, sabe? E cuidar disso para que você possa entrar esse próximo ano. A gente está fazendo aqui essa semana que antecede, né, a virada do ano, liberto disso, porque você já está sintomatizando. E a sua vida ela vai refletir o que está dentro, né? Isso é a lei da atração, que todo mundo fala, enfim, que aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente, aonde a gente mais foca a nossa atenção, aquilo multiplica, né? Então, quanto mais medo você tem de uma coisa acontecer, mais você foca a atenção, mais aquilo tem chances de acontecer, porque você está ressoando isso. A gente transborda o que a gente ressoa. Então, se você ressoa alegria, confiança, amor próprio, você vai transbordar isso. Se você ressoa medo, insegurança, crenças limitantes de não merecimento, não sou merecedor de ter o melhor, ou eu não posso, eu não consigo, eu não sou bom o suficiente, você vai ressoar e você vai transbordar isso. E isso tá já chegando, é claro que isso deve ser bastante específico, tá? E você encaixa isso na área aqui, né, da sua vida, que você sentir que isso ressoa com você, mas está sintomatizando no físico. Eu tô vendo aqui e eu tô sentindo, às vezes eu falo, né, como é que a espiritualidade, ela fala comigo. Às vezes eles me mostram uma imagem que tenha um sentido para que eu possa explicar. Às vezes eles me falam mesmo alguma coisa, eu ouço. Às vezes eu sinto no corpo. E eu tô sentindo aqui uma opressão no peito, como se fosse uma respiração pesada e uma dor, como se eu tivesse realmente alguma coisa prendendo no meio das minhas costas, assim, sabe? Como se fosse, tipo, transpassando, né? Tipo, aqui o peito até as costas, tão aprisionado, tão fechado, tão dolorido, tão machucado, que chega a como se fosse como se tivesse mesmo uma pedra ali, sabe? Assim, pesando, e dói. Então, eu sintomatizando isso mesmo, assim. Para alguns de vocês, eles estão falando que a sintomatização já está em nível de você estar até tomando remédio, tá? Então, assim, vale você olhar para você, né? Começar, porque às vezes a gente precisa só virar uma chave, sabe, Leão? E a percepção é tipo, tá, beleza. Eu não, tudo está acontecendo porque eu não tô me amando. Como é que eu faço para curar todas essas crenças que me impedem de eu me sentir bem, de eu acreditar em mim, de eu me sentir merecedor de ter o melhor em qualquer área da minha vida. Essa é a encarnação, né? Nós somos centelhas divino, nós somos deusezinhos, sabe? Com todas as potências de nos tornar e viver uma vida, realmente viver no amor, sabe? Vamos dar uma olhada aqui no egípcio para clarear aqui. Nossa, já virou. Essa carta, a ressurreição, ela é também o renascimento. Você percebe? Aqui o que você precisa é abandonar essa vida
e renascer leve. Porque aqui, ó, você vê que é um sarcófago isso aqui. E aqui é a alma, né, renascida. No tarô egípcio, isso tem um nome, se eu não me engano é Ka. E isso representa exatamente a nossa alma transmutada, renascida e a leveza. Então, o que eles estão orientando é que você realmente busque olhar para isso e começar a se cuidar para você poder entrar nesse ano renascido, buscando uma leveza, que os seus caminhos estejam abertos, que você consiga viver um ano diferente, se livrar desse peso todo que está sintomatizando na sua vida, de todos esses conflitos e dificuldades que acabam sendo maiores ainda, porque você está sempre esperando um piano cair na sua cabeça. Vamos ver o que mais, por favor. O que mais, por favor, para Leão? Para finalizar e complementar, para Leão, por favor. Opa! Olha, aqui a carta do exame está trazendo que tem magia ou algum tipo de negatividade também na sua vida fazer. Não é para todo mundo, eles já falaram, deixaram bem claro, não é para todo mundo isso, tá? Mas se você sente que também tem energia externa, aqui tá confirmando, tá? Essa carta ela fala de cultos. E fala de magia, de inimigos, de coisas que a gente pode estar trazendo de outras vidas, pode estar falando sobre karma de família, sabe assim? Você tá revivendo, olha para sua família, para os seus avós, né? O que eles estavam vivendo, a sua idade e o que a sua família vivia, se você não está trazendo e ressoando e propagando esse karma familiar. Pode ser também maldição de família. Isso é quando a gente vê e fala assim, bom, na minha família, todo mundo, sei lá, todas as mulheres da minha família tiveram relacionamentos infelizes e casaram grávidas. Isso eu tô falando da minha família, tá? Eu venci esse karma. Eu não tive isso. Mas é um trabalho, você reconhecer, você trabalhar em você, para você quebrar esse karma. Só quando você quebra, a próxima geração não passa por isso, você venceu. Ah, na minha família todos os homens têm, sei lá, ou a maioria deles, meus avós e tal, tem altos e baixos financeiros, ou sofrem acidentes, ou... Percebe? Tem uma parada aí que pode ser sim, você reconhecer isso. Ah, na minha família todo mundo pira, tem depressão ou tem crise de pânico, sabe assim? Então isso é uma coisa que você identifica e você começa a cuidar. E a espiritualidade é o caminho para você cuidar disso. Aliás, eu vou já indicar você dar uma olhada aqui no canal, tem um monte de conteúdo para te ajudar. Se a sua crença se a sua crença limitante, se os seus problemas estão relacionados à escassez, tem um monte de vídeos aqui de ativação, mantra, meditação, orações, preces, códigos sagrados para reverter esses karmas familiares, essas maldições, essas crenças de escassez. Se for emocional, também tem, dá uma olhada, vai aparecer no final desse vídeo aqui em cima uma playlist chamada Bênçãos, mas tem mantra, tem um monte de coisa. Dá uma olhada que com certeza você vai achar e são conteúdos transformadores e podem de fato te ajudar. Se você não acredita em mim, não tem problema, olha os comentários que você vai ver as pessoas falando das grandes mudanças que esses conteúdos têm. Eu faço com muito amor esse tipo de conteúdo, tá? Mas vale a pena você mexer nisso. Eu vou tirar mais uma carta para finalizar aqui, tá? Mas assim, como tem essa parada de negatividade, eu já indico que vocês trabalhem ou com os 21 dias do Arcanjo Miguel ou com a ativação do Arcanjo Miguel. Aliás, a ativação do Arcanjo Miguel com os códigos sagrados da gesta é tão poderoso quanto os 21 dias. E eu postei acho que 2 semanas atrás, então assim, tá fácil de você achar nos últimos vídeos, tá? Vai ajudar bastante a se libertar disso. O que mais? Para finalizar, para Leão, por favor, para Leão. Opa! Aqui, olha só, um escravo de bastões
ele traz uma energia enviada, tá? Só que é um bom mensageiro. Então, é como se essa mensagem que você está recebendo, você que está aqui, está recebendo porque você está sendo cuidado pela espiritualidade. A espiritualidade está te mostrando onde está o problema. E assim também vai te mostrar a solução, tá? Então, fica aberto, sabe? Dá uma fuçada nos canais, procura sobre quebra de karma, procura sobre limpeza de magia, sabe? Assim, dá uma olhada aqui no canal, dá uma olhada em outros canais que você confia, porque você vai receber essa orientação, vai chegar e você vai falar, é isso, vai tocar no seu coração e você vai falar, é isso. E isso vai chegar até você, mas você precisa estar aberto para receber isso, né? Então, é aquela parada do tipo, eu estou apto para receber a minha cura, sabe? Até comenta aqui, eu estou apto para receber minha cura, eu estou apta para receber a minha cura. Bom, então é isso. Deixa seu like, comenta aqui o que ressoou. Limpa essa energia aí para entrar 2023 bombando. Aliás, eu quero falar para vocês, todo ano eu faço a Jornada da Prosperidade, que são 21 dias de devoção para preparar o próximo ano. Então a gente trabalhava com quebra de karmas, cobertura de caminhos e tal. Esse ano eu não vou fazer porque eu não tô não tenho condições de conduzir 21 dias, 150, 160 pessoas, que é normalmente as pessoas que fazem a jornada e eu que conduzo energeticamente essas pessoas, e aí tinha toda uma interação, tem uma troca, eu faço todo ano, mas esse ano eu tô reformando a minha casa, eu me acidentei, ainda tô fazendo fisioterapia, eu tive que fazer cirurgia, então eu não tô com essa energia toda para conseguir segurar, né, 21 dias direto de 150 pessoas, entre rituais, troca de conversa, tirar dúvida e tal. Mas eu sempre gosto de trabalhar para a virada do ano, que é uma época onde a gente pode deixar no passado realmente aquilo que a gente não quer levar e trabalhar o ano para que seja um ano próspero em todos os aspectos, ou naquilo que você precisa que seja. Então, para isso, eu abri uma pequena agenda de atendimento com o tarô intuitivo e a mesa radiônica. O tarô intuitivo, eu vou pegar o seu nome, sua data de nascimento, vou me conectar com a sua energia em específico e vou receber a mensagem que tem para você. Essa mensagem pode ser uma orientação, pode ser uma revelação, pode ser uma mensagem do seu mentor, de alguém da sua família que já partiu, da sua ancestralidade, mas é alguma coisa que é realmente marcante e importante para você saber para 2023. E além disso, eu vou fazer a mesa radiônica, que é o instrumento de cura divino. Se você ainda não conhece a mesa, dá uma olhada aqui na descrição, aqui no canal que tem mesas coletivas. E você pode escolher entre uma mesa de limpeza espiritual, que é para tirar toda a tranqueira, magia, chips, implantes, karmas, obsessor, negatividade, auto-obsessão, inveja, escassez, crença limitante, ou uma mesa de abertura de caminhos, para quando você está sem perspectiva, você quer mudar a sua vida, mas você não tem perspectiva de mudança, então a abertura de caminhos atua assim. Todas as mesas elas são entregues para a ordem do Arcanjo Miguel, que é o responsável pela mesa. Então, se você se interessar, são poucas vagas. Aliás, eu nem sei se quando você vê esse vídeo ainda tem vaga, porque eu já divulguei semana passada no Instagram. Então, aliás, me segue lá no Instagram, Vanessa Frigo também. Mas se você sentir no seu coração, aqui na descrição vai ter o WhatsApp para você entrar em contato. Feliz Ano Novo! Cuida de você e semana que vem a gente tá aqui. E comenta se você quer um especial para a próxima semana, onde eu vou tirar o tarô para 3 assuntos específicos: amor e relacionamento, prosperidade, finanças, trabalho e espiritualidade. Tá bom? Um beijo, muita luz, feliz Ano Novo e até semana que vem.